O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santo Inácio de Loyola, um nobre espanhol, nascido no século XV, no final do século XV, morreu no século XVI. Ele, um homem que no início da sua vida se caracterizou por um homem que buscava a glória do mundo. Isto é, Santo Inácio, ele não era um homem devasso. Não, ele era um homem, ele era um nobre, ele era um homem no sentido humano da palavra. Ele era um homem digno, mas ele só tinha os olhos para as coisas do mundo. E quando aqui eu falo, meus santos, ele só tinha os olhos para as coisas do mundo, eu não estou dizendo que ele só tinha os olhos para as coisas desonestas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou afirmando é que ele tinha um olhar meramente intramundano. Isto é, ele buscava as coisas da terra. Então, ele era um nobre, ele era militar, ele foi para a guerra. Por quê? Porque ele queria se sacrificar pela sua nação, pelo seu povo, mas tudo isso com uma visão meramente humana. Então ele queria ser bem visto pelas pessoas, ele queria ser honrado pelas pessoas, mas honrado no sentido de que ele queria ser um homem honesto, um homem virtuoso, por virtudes meramente humanas, e assim ser visto pelos outros, ser admirado pelas damas e conquistar uma dama, uma boa mulher, para com ela se casar. Percebe que não há nada de indigno nisso que eu estou apresentando, mas para isto eu não preciso ser cristão, isto é, para buscar simplesmente uma glória neste mundo. Então, com um olhar meramente carnal,
entendamos aqui carnal, repito, eu quero enfatizar isso, porque às vezes nós temos uma vida dessa mesma maneira e achamos que por causa disso agradamos a Deus, e não agradamos, porque para que nós agrademos a Deus, nós precisamos descobrir aquilo que Inácio descobriu, que nós precisamos buscar a glória de Deus. Se por glória humana nós compreendemos a felicidade neste mundo, felicidade digna, tá? Mas felicidade neste mundo, a realização neste mundo, por glória de Deus, nós iremos compreender o que? Aquilo que alegra a Deus. E não nos esqueçamos, aquilo que alegra a Deus será para nós salvação. Como dizia Santo Irineu de Lyon, um padre da igreja, a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Visão de Deus é a salvação. Então vamos, a glória de Deus é o homem vivo. E o que é o homem vivo? O homem salvo, o homem na salvação. Então quando nós dizemos que nós devemos buscar a glória de Deus, o diabo coloca no seu coração, e você vai então buscar a sua infelicidade, né? Já que você vai buscar a glória de Deus, então você ficou em segundo plano. É verdade, você ficou em segundo plano, mas quando você fica em segundo plano e Deus fica em primeiro lugar, Deus fica no centro, isto é salvação para você. Então a glória, nós devemos buscar a glória de Deus, aquilo que alegra a Deus, porque aquilo, se nós tivermos como meta aquilo que primeiramente nos alegra, com muita facilidade nós iremos entrar no caminho da perdição. Porque, meus santos, nós não somos de confiança, nós não sabemos o que é o melhor para nós, e nós somos marcados e feridos pelo pecado, nós somos doentes, nós somos pecadores, a nossa visão é comprometida, de modo que se nós nos guiarmos simplesmente pela nossa visão e pelo nosso intelecto humano, nós iremos nos dar mal. Nós precisamos nos guiar pela graça de Deus, por aquilo que Deus nos indica, e o caminho certo para isso é buscando a glória de Deus. Pois bem, então Santo Inácio, ele vivia neste mundo buscando a glória mundana, a glória do mundo, aquilo que alegra o mundo, e repito para que fique bem claro, ele não era um pecador público, no sentido humano da palavra, ele era muito mais virtuoso do que muitos que estão sentados nos bancos da igreja aqui, um homem muito mais reto, mas ele fazia as coisas certas, pelo motivo errado, entende? Isso aqui é algo que você deve se perguntar, porque o marido pode ser fiel à esposa, ser um marido muito fiel à sua esposa, pelo motivo errado, por ela, e ela é o motivo errado. Se você quiser ser fiel à sua esposa, por ela, saiba, este objetivo não se manterá, e mesmo enquanto se mantém, ele não é perfeito, porque você deve ser fiel à sua esposa por causa de Deus. A mãe que se dedica ao seu filho, o pai que se dedica ao seu filho, você pode ser um bom pai no sentido humano da palavra, mas se você não faz isso para a glória de Deus, você ainda não é um pai, no sentido cristão da palavra, virtuoso, uma mãe virtuosa, porque você não faz isso para a glória de Deus, você faz isso porque o seu filho é fofinho, porque a sua filha é fofinha, e ela faz gracinha para você, e isso enche o seu coração de afetos humanos, de sensações, isso faz com que você se dedique a ele, se dedique a ela, mas isso ainda
não é um distintivo cristão. Você pode ser padre, atender bem as pessoas, celebrar direitinho, pregar direitinho e não agradar a Deus, porque você faz isso para que as pessoas o admirem, para receber o afeto dos paroquianos, para receber os elogios dos outros e não para a glória de Deus. Perceberam que é algo sutil? Os acólitos aqui, imagine esses rapazes, eles vêm para a missa aqui às 6 da manhã, então tem que acordar mais ou menos, 5 e meia da manhã. Mas eles vêm aqui porque eles gostam do Padre Overlando, do Padre Paulo, do Padre José Tiago, porque eles gostam dos ministros. Isso não é virtude, isso não agrada a Deus. Você tem que vir por amor, porque eu quero agradar a Deus, porque eu necessito da Eucaristia, porque eu quero ouvir a palavra do Senhor, porque eu quero estar presente no santo sacrifício. Percebe? É diferente quando aquilo que o move são realidades sobrenaturais, é a glória de Deus. Então isso precisa estar muito inculcado, engastado, enraizado, encrustado em nós. Mas padre, mas como fazer? Diz a mãe. Como fazer? Porque eu olho para o meu filho e já fico hipnotizada. Você vai pedir a Deus: Senhor, eu amo meu filho e amo meu filho com amor natural, mas eu quero, Senhor, amá-lo por amor a Ti, para a Tua glória, para Te glorificar. E nosso Senhor vai reorientando, ou melhor, vai elevando os seus afetos, vai sobrenaturalizando os seus afetos, de modo que você amará mais até, e amará de uma maneira virtuosa, no sentido pleno cristão da palavra, e fará com que você cresça em santidade, porque tudo você está fazendo para a glória de Deus. Pois bem, então estava ali Santo Inácio, um homem buscando a glória do mundo. Então ele era muito bom e dedicado em tudo aquilo que fazia, mas sempre tendo a si mesmo como fim, como finalidade última, isto é, a sua satisfação. Ele está ali na guerra, ele é atingido pelos estilhaços de um canhão, tem as 2 pernas comprometidas, uma muito gravemente, que o obriga a passar um longo período no leito do hospital. Isso faz com que ele comece a se deter com leituras cristãs. E ele diz na sua autobiografia que ele, lendo a respeito da vida de Cristo e da vida dos santos, ele começou a se sentir motivado a ter uma vida semelhante. Aqui, meus santos, um breve parênteses: o quanto a leitura, o quanto aquilo com que você entra em contato cotidiano, diariamente, o quanto aquilo influencia na sua alma, seja para o bem, seja para o mal. Se o seu final de semana é de maratonar séries na Netflix, HBO e seja lá mais o que for, você percebe que você: não, padre, mas eu não assisto nada de inadequado. Primeiro que eu duvido muito, o seu padrão moral de nada inadequado nessas plataformas, porque só filme religioso, e religioso mesmo, porque é difícil você não se deparar com cenas inadequadas, mesmo que a faixa indicativa seja 14 anos. Mas se você passa o dia inteiro sendo distraído, com distrações, o seu espírito termina disperso, mesmo que não tenham sido coisas ilícitas. Você passou o dia inteiro assistindo, eu nem sei se é o campeonato brasileiro que está agora, as Olimpíadas, não tem nada, é um esporte,
Só que se você constantemente, diariamente, você se entretém com essas realidades e você não tem momentos de se encontrar com o nosso Senhor, de oração íntima, de leitura espiritual, é claro que você fica sempre como uma folha agitada pelo vento. Se você, na primeira oportunidade de tempo livre que você tem, você vai para os jogos de videogame, e agora as pessoas, é uma geração, quanto mais adultas, elas estão procurando. Você vê homens de 30, 35, 40 anos ali nos joguinhos, coisa que no meu tempo era coisa de adolescente, né? 15, 12 até 18 anos, depois você vira homem. Não, está ali um crianção, um meninão. É claro que a mente fica dispersa. Aí eu não consigo rezar. É óbvio. Depois de uma agitação da sua mente, como é que você vai se interiorizar e encontrar Deus que está no mais profundo da sua alma? Não tem como. Então Santo Inácio foi se encontrando com Deus, e ele disse que aquelas leituras traziam paz ao seu coração, porque o convidavam para realidades sobrenaturais, realidades espirituais, realidades elevadas. E foi o início do processo de descoberta da busca da glória de Deus, de nós descobrirmos que buscar a glória de Deus é a nossa vida, é a nossa salvação. Porque, repito, o diabo coloca no seu coração: buscar a glória de Deus é o que vai alegrar Deus, mas é o que vai entristecer você. Buscar a glória de Deus é bom para Deus, para você não. Buscar a glória de Deus é a sua salvação, e porque Deus nos ama, isso o alegra. Então a glória de Deus é o homem salvo, é o homem vivo. Por isso nós devemos o quê? Fazer tudo para a maior glória de Deus, que é uma frase característica de Santo Inácio de Loyola. E isso nós só iremos descobrir pedindo a Deus que Ele nos dê essa sabedoria. Agora nós vamos agindo o quê? Pela fé. Isso nos ensina a Sagrada Escritura, porque Jesus veio ao mundo para fazer a glória do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Os apóstolos viveram tudo para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Os santos fizeram o mesmo. Então nós olhamos para Cristo, olhamos para os apóstolos, olhamos para os santos, e mesmo que nós ainda não percebamos isso na nossa alma, isto é, tenhamos medo de buscar a glória de Deus, seguindo o exemplo de Cristo, dos santos, e suplicando a graça de Deus, peçamos o mesmo. Então peça hoje, neste sábado, dia dedicado sempre a Nossa Senhora, que ela ensine a você esta sabedoria. Peça hoje, neste 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola, que assim como ele, por graça de Deus, descobriu a alegria de buscar a glória de Deus, que ele alcance essa graça para você também. Peça a São João Batista, que hoje, aqui no Evangelho, nos dá esse exemplo. Ele buscou a glória de Cristo, mesmo com o dano provisório. Sim, por quê? Porque a glória deste mundo é provisória. A saúde é uma glória deste mundo, mas é provisória. A segurança econômica é uma glória deste mundo, mas é provisória. A beleza é uma glória deste mundo, mas ela é provisória. Então, São João Batista, ele tinha a sua liberdade, ele tinha a sua vida, e era uma glória neste mundo. Mas ele aprendeu, por graça de Deus, que aquilo que alegra a Deus é infinitamente mais precioso. E aí então ele estava disposto a perder o que passa, para não perder o que não passa.
Então ele buscou a glória de Deus. Ali naquela situação em que, diz aqui no versículo 3, que Herodes tinha mandado prender João, porque João tinha dito: você é adjojado. Para aqueles que acompanham pelas redes sociais, adjojado em cuiabanês é amaziado, ajuntado. Isto é, você está em pecado, você não pode estar com esta mulher, porque ela é mulher do seu irmão Filipe. Percebe, meus santos, o quanto muitas vezes, até mesmo pregadores, querendo buscar a glória do mundo, eles não dizem mais às pessoas que elas estão em pecado. Ora, é caridade, e é buscar a glória de Deus, quando você, com caridade, mas com toda a clareza, você diz a um casal que está ajuntado, recasado, divorciado, recasado: olha, vocês estão em situação de pecado, se vocês continuarem assim, vocês estão caminhando para o inferno. Ah, padre, mas se eu disser isso, eu vou ferir a sensibilidade. Se João Batista isso pensasse, isso ele não teria falado. Ele disse a Herodes, Herodíades estava por aqui com ele, porque ele não tinha prega na língua. Ele falava: você não pode se casar. Ele não disse, entenda, essa terminologia ela não é errada, mas percebe que é um eufemismo. Ah, você está em situação irregular. É isso que a gente geralmente diz a pessoas que não estão casadas, ou divorciadas e recasadas, em segunda união. Tudo bem, né? Herodes estava em segunda união, ou melhor, Herodíades estava em segunda união, mas estava em pecado, caminhando para o inferno. E nós temos medo, porque se eu disser isso, vai ter gente que não vai gostar. Mas, meu santinho, você procura a glória de quem? Dos homens ou de Deus? Mas se eu disser isso, eu serei perseguido. Mas João Batista foi perseguido, mas ele buscava a glória de Deus e não dos homens. Então eu não estou falando que você vai desrespeitosamente, grosseiramente, apontando o dedo para as pessoas. Não, mas você vai com caridade advertir as pessoas, os seus familiares, os seus amigos. Ora, se eles estão adjojados, ajuntados, mas podem se casar na igreja, você vai adverti-los e tentar levá-los para o casamento. Mas se eles estão ajuntados e eles não podem se casar, porque já foram casados, já tem um outro vínculo matrimonial, você, no mínimo, por enquanto, como primeiro passo, deve chamá-los a vida de castidade. No mínimo, é o primeiro passo de um processo longo, que eu não tenho tempo aqui de explicar, mas no mínimo, eles precisam se abster de vida íntima, viver em castidade, e começar todo um processo de quem está disposto a sacrificar as coisas que passam para alcançar a glória que não passa. Mas isso só se faz se se crê que a glória de Deus é a nossa salvação, que a glória de Deus é o que verdadeiramente importa. Peçamos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a Santo Inácio de Loyola, peçamos a São João Batista, aos nossos anjos da guarda, que nos iluminem, o nosso intelecto, os nossos afetos, que fortifiquem a nossa vontade, para que nós também, cada um no seu estado de vida, procure aquilo que é a glória de Deus e faça tudo para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.